Graça e paz, irmãos. Acompanhem-me, por favor, um minutinho mais em oração. Querido Pai, te damos graças pela tua bondade, fidelidade e amor. No precioso nome do Senhor Jesus, pelo seu sangue, o Senhor nos colocou diante de ti. Agora rogamos a ti, Senhor, que seu Santo Espírito seja obrando em nosso ser, porque nós só podemos confiar em ti mesmo. O Senhor conhece quão fácil, Senhor, é para nós nos esquecer de ti, te deixar, divagar, sair pelas periferias. Guarda-nos, Senhor, que nós estamos confiando em nós mesmos, que nós estamos distraídos com nada. Tem compaixão de nós. Concede-nos a graça de volver-nos verdadeira e firmemente para ti, estar atentos a ti e te seguir em espírito e em verdade, Senhor, e para a tua glória, que todos nossos olhos e expectativas estejam somente em ti. Concede-nos esta graça para que o Senhor se alegre entre nós e nós nos alegremos com o Senhor, para a tua alegria e a de nosso Pai. Oh Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amados, estaremos então dando continuidade às coisas que no dia de ontem estivemos considerando na Palavra de Deus, e hoje estaremos voltando de novo ao livro de Gênesis, e voltando de novo ao capítulo 1 e de novo ao verso 26. Porque não queremos correr, não queremos passar por acima destas palavras do Senhor, sino que gostaríamos que o Senhor pudesse passar para nossos corações, para nossos entendimentos, o que Ele queria dizer quando falou estas palavras. Porque Ele falou estas palavras, propositadamente ficaram escritas para ser lidas por nós, e precisamos que seu Santo Espírito nos permita tocar o sentir do Senhor quando Ele falou estas palavras carregadas de amor, carregadas dessa decisão tremenda da qual temos estado falando. Vamos então a ler de novo o que diz aí. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. No primeiro dia nos detivemos pela manhã naquela expressão "Uau, também disse Deus", vindo todas as implicações, todas as coisas que estavam em jogo, mas Deus tomou por fim essa decisão tremenda, essa decisão significativa, uma decisão que colocaria muitas criaturas numa responsabilidade grande, uma responsabilidade que faria que muitos estiveram perto de Deus e muitos longe de Deus. A vontade de Deus é que todos estejam com Ele.
mas ele fez pessoas responsáveis que tinham que tomar uma decisão. E essa foi a decisão tomada por Deus, e depois cada um tem tomado e está tomando a sua própria decisão. À noite nos detuvimos na palavra façamos, aquele compromisso divino, trinitário, desenvolver Deus nesta tremenda aventura de fazer esta coisa tão grande que é o homem coletivo, o homem corporativo, a igreja gloriosa. E hoje vamos a nos concentrar na seguinte expressão. A primeira parte, vamos nos deter nessa parte. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Esta é a parte de agora. Deus falou assim, a nossa imagem. Tínhamos visto como desde o começo o homem foi criado para estar em estreita relação com Deus, com Cristo, com o Espírito de Deus. O homem não pode se realizar senão em Deus e com Deus. O homem sem Deus é o homem perdido, o homem vazio, o homem deslocado, o homem louco que não tem razão de ser. Porque desde o princípio o homem foi criado para viver com Deus, para conter Deus, para expressar Deus, para representar a Deus de maneira coletiva, em toda a terra, na criação de Deus. Então precisamos nos deter um pouco nessas palavras que disse Deus, a nossa imagem. Aí nessas palavras, de novo, podemos ver a trindade de Deus. Já falou Elohim, já disse façamos, falando em plural. E agora disse de novo, nossa imagem. E é muito interessante aqui essa expressão de Deus. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Deus fala imagem, quando fala semelhança, ele fala em singular. Mas quando ele coloca aquele pronome possessivo, diz nossa. Nossa está em plural. Nossa imagem, nossa semelhança. Ele não diz minha imagem, minha semelhança. Ele não diz nossas imagens, nossas semelhanças. Ele faz uma combinação entre singular e plural, plural e singular. Nossa é plural, imagem é singular. Nossa plural, semelhança singular. Isto é muito importante. Por que Deus não fala minha imagem? Porque ainda que Deus é um só Deus, Ele é trino. E na trindade de Deus, somente o Filho é a imagem. Por isso ele não fala nem em total singular, nem em total plural. Não fala em total singular, porque ele é trino. E não fala em total pluralidade, porque ele é um Deus, não três deuses. E as três pessoas da divindade, cada uma delas, ainda que tenha a mesma essência divina que as outras duas, a mesma natureza divina que as outras duas, cada pessoa divina tem uma distinção particular. Essa distinção não está na essência, e essa distinção não está na natureza. A essência divina é única.
E se refere a todos os atributos incomunicáveis de Deus, que pertencem exclusivamente a Deus. Só Deus é Deus de eternidade. Só Deus é Deus por si mesmo. Só Deus é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, perfeito. Isso se refere à essência divina. A palavra essência quer dizer aquele determinante que faz que um ser seja como ele é. É a essência que determina as qualidades de um ser. Todos os seres têm alguma essência, mas a essência divina, a substância de Deus, em sentido de essência, é aquilo que faz que só Deus possa ser Deus. Nenhuma outra criatura pode ser Deus, porque não tem a essência divina. A essência implica os atributos incomunicáveis de Deus. O que só Deus é e sempre será, e ninguém pode mais ser senão só Ele. Mas a palavra de Deus também fala de natureza divina. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele falando aos irmãos em Cristo, disse que nós, os irmãos, somos co-participantes da natureza divina. Então a natureza divina também é uma, é a natureza divina. A natureza divina é uma. Mas ela é participada aos filhos de Deus, aqueles que nascem de novo, não que nascem de vontade de carne e de varão, sino que nascem de Deus. Então, eles são copartícipes da natureza divina. Então, a natureza divina implica os atributos que sim são comunicáveis da parte de Deus às suas criaturas. Atributos comunicáveis que têm a ver com o caráter moral de Deus. Deus é justo. Ele quer que sejamos justos e Ele nos justifica e nos faz justos. Que a justificação, por uma parte, é objetiva, é uma posição judicial. Somos perdoados e já não mais somos declarados culpados. Mas existe também uma justiça imputada. A natureza divina nos faz justos, não só por imputação, sino por infusão. Que sejamos justificados pela fé é uma coisa, mas que sejamos regenerados e na nova criatura sejamos criados na justiça e santidade da verdade, como diz Efésios, é uma coisa mais profunda que a mera justificação. Porque a justificação é algo jurídico. Você foi perdoado, você foi declarado inocente, você já não é mais culpado. Esse é algo objetivo. Mas nascer de novo, ser criado e se vestir do novo homem que foi criado, já não está falando de perdão só, fala do novo homem, está em Efésios 2:22, o novo homem criado na justiça e santidade da verdade. Aí se refere à natureza divina, que Deus participou a nós por Cristo e seu Espírito. Então a natureza divina são os atributos que Deus se comunica. Ele quer que sejamos justos, Ele quer que sejamos bons, que sejamos retos, que sejamos misericordiosos, que tenhamos o caráter de Cristo. E de fato o seu próprio Espírito mora em nós para nos participar da natureza divina e nos ir transformando à sua imagem. Então, temos duas coisas que são de Deus, únicas: a essência divina e a natureza divina. A essência divina é uma, a natureza divina é uma. Portanto, Deus, em essência, é um só Deus. Deus, em natureza, é um só Deus. Mas como Deus é amor, então tem que haver aquele que ama Deus,
tem aquele que é amado em Deus, tem que haver aquele que é o amor entre o amante e o amado, e a correspondência do amado ao amante Pai, o Filho do seu amor, do Pai. O Pai ama ao Filho, o Filho ama ao Pai, e o Filho e o Pai compartem tudo em amor. E essa totalidade é amor compartilhado e é Espírito, porque Deus é Espírito. E é Espírito do Pai e Espírito do Filho. A palavra mostra que o Espírito é do Pai e mostra que também é do Filho. Em vários lugares aparece o Espírito como do Pai. Por exemplo, Mateus 10, quando o Senhor fala daquelas perseguições, quando vamos ser levados ante tribunais, ante magistrados, ele disse que não fiquemos preocupados, que coisa vamos falar lá, mas que naquela hora nos será dada palavra, porque não somos nós os que falamos sozinhos, sino o Espírito de vosso Pai, disse aí o Senhor Jesus. O Espírito de vosso Pai que fala em vós. O Espírito procede do Pai e também do Filho. Ele falou, eu vos enviarei o Espírito. Agora, Romanos capítulo 8, estamos lembrando de novo isto. Aí diz, se o Espírito de aquele que levantou dos mortos a Jesus mora em vós, vocês também sereis ressuscitados, vosso Espírito será vivificado. O efeito de que o Espírito daquele que levantou dos mortos a Jesus mora em nós. Aquele que levantou dos mortos a Jesus é nosso Pai. Então, o Espírito de aquele que levantou dos mortos a Jesus é o Espírito de nosso Pai. Amém? Então, a palavra fala que o Espírito provém do Pai. É o Espírito do Pai. Mas também em Gálatas, diz aos filhos, porquanto sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual clama, Abba, Pai. Então agora aparece o Espírito como sendo do Filho de Deus. Porquanto sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito do Filho de Deus. Então o Espírito é do Pai e é do Filho. O Espírito provém do Pai e do Filho. Ele toma tudo que é do Pai e do Filho e passa isso para nós. Então, em essência e em natureza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Porque a mesma essência que tem o Pai e a mesma natureza que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Jesus falou, como o Pai tem vida em si mesmo, assim tem concedido o dado ao Filho o ter vida em si mesmo. Então, a vida em si mesmo, a vida divina, que não é dependente de outra vida, senão que é própria, que é autossuficiente, a própria vida divina, que tem o Pai quis desde a eternidade que também tivesse o Filho, e o Filho tem a mesma vida do Pai. Por isso o Filho também é chamado de Deus. No princípio era o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. E se era Deus, continua sendo Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. Ele se esvaziou das suas condições de glória, mas não deixou de ser aquele quem era. Ainda estando na humilhação, no esvaziamento, ele falou, antes que Abraão fosse, eu sou. O Pai e eu somos um. Aquele que me vê a mim, vê o meu Pai. E ele recebeu
adoração de menino. Os anjos foram mandados a adorar o Filho. Hebreus diz que quando Deus, o Pai, introduziu seu primogênito no mundo, mandou que seja adorado pelos anjos. Está em Hebreus capítulo 1. E os magos chegaram e adoraram ele. E na vida de Cristo temos vários episódios onde ele é adorado e ele recebe adoração porque ele é digno de adoração. Ele tem direito. Os anjos não admitem ser adorados. Quando João se equivocou e quis adorar aquele anjo de Jesus Cristo, mas como estava associado com Jesus Cristo, mas não era Jesus Cristo, João não sabia o que fazer e foi adorar. E o anjo falou, não, adora a Deus, não a mim, eu sou conservo teu. Mas Jesus nunca disse isso quando foi adorado. Aquele anjo sim. Pedro mandou se levantar, não permitiu que ninguém se prostrasse diante dele. Eu sou homem como você. Os apóstolos Bernabé e Saulo, Bernabé e Paulo, não aceitaram que se oferecesse sacrifícios a eles que pensavam que eram deuses. Mas Jesus foi adorado e recebeu adoração. E ele mesmo disse que todos honrem ao Filho como honram ao Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Então, no caso do Senhor Jesus, estamos diante da própria divindade. E o Espírito Santo também é divino. Lembravam nestes dias que mentir o Espírito Santo é mentir a Cristo. Pedro falou para Ananias e Safira, porque não mentiste a homens. Quando mentiram ao Espírito Santo, falou, não mentistes aos homens, sino a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, porque Deus é Espírito, portanto o Espírito de Deus é divino. Porque Deus não vai ter um Espírito, sendo Ele Deus, que não tenha sido divino também o Espírito. O Espírito de Deus é tão divino como a totalidade de Deus. Mas então, em que consiste a distinção? Porque na história da igreja, baseados na Bíblia, os irmãos têm confessado que há um só Deus, mas três pessoas distintas. Por que distintas? Porque a divindade e a natureza divina subsistem no amor eterno de Deus de maneira especial em cada pessoa. A paternidade divina subsistente é a pessoa do Pai. A filiação divina subsistente é a pessoa do Filho. A procedência divina subsistente é a pessoa do Espírito Santo. Então tem coisas que só se podem dizer do Pai. Enquanto a essência, podemos dizer que a essência do Pai, do Filho e do Espírito é a mesma, que são o mesmo Deus, os três. A mesma coisa enquanto à natureza. Mas, quando você vai falar do Pai, o que é característico do Pai é que Ele é aquele que gera o unigênito. O Filho é chamado de unigênito do Pai. Você não pode mudar e dizer Pai do unigênito é a mesma coisa que unigênito do Pai. Não pode. O Pai do unigênito é uma pessoa. O unigênito do Pai é uma segunda pessoa, diferente. O Pai nunca é chamado de unigênito na Bíblia. O Pai não é unigênito porque ele não é gerado de ninguém. Portanto, ele é ingênito, não unigênito. Mas o Filho é unigênito do Pai, sempre chamado de unigênito. Os irmãos lá aqui na Alegrete, nestes dias, acho que eles gravaram, nós tivemos na última reunião de sexta-feira a considerar esse aspecto da geração eterna da sabedoria divina, que é o Verbo de Deus, que é o Filho de Deus, que não é gerado no tempo, mas é gerado no exercício eterno de autoconhecimento que Deus tem
Deus sempre se autoconhece. Então, no autoconhecer-se, Ele gera uma imagem de si, que é igual a si, mas não é gerada no tempo, porque Ele não começa a se autoconhecer. Eternamente Ele se autoconhece. Portanto, no autoconhecer-se eterno de Deus, Ele gerou uma imagem de si, que não foi no tempo, que acompanha Ele desde a eternidade, na qual Deus se reconhece e pela qual Ele se revela. Aí vamos chegando a essa expressão, nossa imagem. Só o Filho é a imagem de Deus. Só o Filho é. Na Bíblia, quando se fala do Pai, nunca se aplica ao Pai a expressão imagem. Sempre que se fala da imagem de Deus, a imagem de Deus é exclusivamente o Filho de Deus. O único unigênito do Pai é o Filho. Então, o que é distintivo do Filho é que é unigênito do Pai. Nisso, o Filho é distinto do Pai, não na natureza, não na essência, não na vida em si mesmo. Como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. A vida em si mesmo que tem o Pai é a mesma que tem o Filho, só que, no caso do Pai, Ele que dá. No caso do Filho, Ele que recebe. A vida em si mesmo que tem o Filho é a mesma que tem o Pai. Só que no caso do Filho, a vida em si mesmo foi concedida pelo Pai. O Pai deu ao Filho o ter vida em si mesmo. Por isso o Filho é filho do seu amor. Agradou o Pai que no Filho habitasse a plenitude da deidade. Todo o que é do Pai, o Pai passou para o Filho. Mas foi o Pai que passou para o Filho. Agora o Filho toma tudo que é do Pai, faz a vontade do Pai e devolve todo para o Pai. Há uma plenitude que passa do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. E essa plenitude compartilhada é Espírito, porque Deus é Espírito. Só que, lembre-se, o Espírito provém do Pai e do Filho. Você nunca pode falar que o Pai provém de algum lugar. O Pai não provém. O Espírito provém do Pai. A procedência do Pai e do Filho é a característica distintiva do Espírito. A mesma divindade que subsiste no Pai unigênito, a mesma divindade subsiste no Filho como unigênito, e a mesma divindade subsiste no Espírito, mas como procedente do Pai e do Filho. Então, a procedência é o que é distintivo do Espírito. O Espírito sempre procede do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, e de Pai e o Filho para nós. O Espírito é a divindade subsistendo em forma procedente. Então, por isso é que os irmãos falavam um só Deus verdadeiro, mas três pessoas distintas. Porque o Pai é pessoa, porque Ele disse, eu te gerei hoje. Se o Pai na eternidade confessa que Ele é um eu, é uma pessoa, porque sou uma pessoa, pode falar eu te gerei hoje. E o Filho também, Pai, me glorifica, a pessoa divina humana, não sou humana. Porque alguns pensam, não, esse era o homem que estava falando. Não, um homem não pode estar falando assim, escuta o que falou esse homem. João 17, Pai, me glorifica com aquela glória que eu, a pessoa do Filho, tive junto de ti, a pessoa do Pai, antes que houvesse mundo. Antes da fundação do mundo, o Filho estava com o Pai compartilhando a glória, sendo Ele mesmo o resplandor da glória do Pai.
Então, o Filho tem a mesma essência do Pai. Ele é Deus também, é chamado muitas vezes de Deus na Bíblia. Mas é um Deus em revelação. O Pai é chamado do Deus invisível. Mas o Filho é chamado da imagem do Deus invisível. Quando se fala do Deus invisível, é o Pai. Quando se fala da imagem do Deus invisível, é o Filho. Quando se fala do Espírito, é procedente. Quando se fala do Pai, o Pai é aquele que exala o Espírito. E o Filho também envia o Espírito em seu nome. O Espírito sempre vem no nome do Pai e do Filho. Ele é Espírito do Pai e do Filho. Então, há distinção nas três pessoas. Distinções que não podem ser mudadas. O que se fala do Pai é exclusivo do Pai. Ele é ingênito e ele que exala. Ele gera e exala o Espírito. Gera o Filho e exala o Espírito. O Filho é unigênito do Pai. Não é ingênito, é unigênito. E o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Você nunca pode falar isso do Pai. O Pai não procede de ninguém, mas o Espírito procede do Pai e do Filho. Então, a distinção não está na divindade. Por isso são três pessoas distintas, mas um só Deus verdadeiro, porque é o mesmo ser, uma mesma essência, uma mesma natureza, mas que subsistem três pessoas coexistentes e coinerentes, que está uma dentro da outra. O Pai está no Filho, o Filho está no seio do Pai, o Pai e o Filho estão no Espírito, o Espírito está no Pai e está no Filho. Que mistério! Onde está o Pai, aí está o Filho, onde está o Filho, aí está o Espírito. Se interpenetram mutuamente, se representam mutuamente. Quem recebeu o Filho, recebeu o Pai. Quem recebeu o Espírito, recebeu o Filho. Quem recebeu o Filho, recebeu o Pai. Por isso a igreja tem que fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Por quê? Porque o Pai enviou o Filho e veio dentro do Filho que ele enviou. Não me deixou só o Pai. Aquele que me enviou comigo está. O Pai e o Filho vieram através do Espírito. Quando Jesus estava falando em João 14 do Espírito, ele disse: meu Pai e eu viremos e faremos morada com ele. Estava falando do Espírito. A vinda do Espírito não é só do Espírito. O Espírito toma tudo que é do Filho. Por isso a vinda do Espírito é a vinda pneumática do Filho. Eu, disse o Filho, não vos vou deixar órfãos. Eu virei a vós. Eu morarei em vós. Quando vem o Espírito, ele traz tudo o Filho. Quando vem o Filho, ele traz tudo o Pai. Onde está o Espírito, aí está o Filho. Onde está o Filho, aí está o Pai. São três pessoas distintas, mas não três deuses. Não são separados. É um só Deus. Um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas dos três, só o Filho é a imagem. Só o Filho é a imagem. Então, quando Deus disse, façamos, aí está o Pai fazendo, o Filho e o Espírito. Façamos o homem, esse homem coletivo. A nossa, mas não disse imagens. Porque o Pai não é uma imagem, o Filho outra e o Espírito Santo outra. Dentre as três pessoas da divindade, só o Filho é a imagem. Por isso ele disse, nossa imagem. Porque o Pai também fala com o Filho, nossa imagem. Porque o Pai se sente representado no Filho. Porque quando Deus se autoconhece, eternamente ele gerou de si uma imagem que é igual a ele, e ele se reconhece nessa imagem, e ele se revela por essa imagem. Ele diz, eu sou o que sou. Esse eu sou é a revelação. Esse o que sou é o ser.
o que ele é, ele se conhece e ele se revela. Eu sou o que sou. Pela divindade, o único Deus é trino, e por isso fala, façamos, desçamos, confundamos, quem irá por nós? Meu Pai e eu viremos e faremos morada, como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que ele seja um em nós. Deus fala em plural porque ele é trino, mas quando fala da imagem de Deus, fala em singular, porque na Trindade só o Filho é a imagem, e o Pai se reconhece no Filho. Por isso ele diz, nossa imagem, porque o Filho é a imagem de Deus. Portanto, Deus pode falar nossa imagem, mas a imagem é o Filho. Então vamos ver os versos da Bíblia, onde isso está confirmado. Vamos primeiro a João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Oh, que coisa! Mas acaso não disse até aqui que ele falava cara a cara com Moisés, que apareceu para Abraão, que falou com Jode de um torbelino, que apareceu a Agar, que apareceu a mãe de Sansão e tudo? Como disse que ninguém viu jamais a Deus? Ou seja, na plenitude da sua glória revelada, ele nunca se mostrou. Sempre que aparecia Deus, aparecia em uma revelação reduzida, não mostrando toda a sua glória. As aparições de Deus, as teofanias de Deus, era o Filho, vindo em glória reduzida, se mostrando aos homens um pouquinho, porque o homem não podia ver tudo sem morrer. Não verá homem, viverá. Então Deus, quando aparecia, era o Filho, o Verbo, o anjo de Javé. Não vai ficar confundido com a palavra anjo, que a palavra anjo é uma palavra que significa mensageiro, é uma palavra de ofício, não de natureza. Então, se um ser humano é um mensageiro, então a palavra mensageiro em grego é anjo, ou malak. Por exemplo, aquele profeta Malaquias que disse mensageiro de Javé. Malaquias, Malak, mensageiro de Javé. Não era um anjo com asas, era um profeta. Mas também há anjos criados, como aqueles anjos que aparecem lá no pesebre de Belém, na manjedoura de Belém. São anjos criados. Mas quando o anjo de Javé aparece a Moisés na sarça, sabe como diz aquele anjo que apareceu? O anjo Javé disse, eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Vem comigo, vai. 3,14 de Êxodo. 3,14 de Êxodo. E vamos voltar de novo aqui a João. Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Tem muitas outras passagens, mas vamos ler somente esta aqui. Êxodo 3,14 diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirão aos filhos de Israel, eu sou, me envio a vosotros. Mas agora vamos ver o começo da revelação de Deus a Moisés. Verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe quem? Quem apareceu-lhe? Que diz aí o verso 2? O anjo, esse já é com maiúscula. O filho, por ser o enviado do pai,
Ele é chamado de anjo, mas não é um anjo criado, porque a palavra anjo é nome de ofício, não nome de natureza. A palavra anjo não qualifica a natureza, a palavra anjo qualifica ofício. Então, como o filho é mensageiro do pai, temos que dizer que é o anjo de Javé, mas não o anjo criado, porque apareceu-lhe o anjo de Javé, numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo Javé, já não falou mais o anjo, mas era Javé. Que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Ou seja, aquele anjo de Javé que estava na sarça era o próprio Deus. Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia olhar para Deus. Olhar para Deus, mas a Deus ninguém viu jamais. Mas aqui Moisés está olhando a Deus e olhava face a face a Deus. Por que diz que ninguém viu jamais a Deus? Porque Deus, na plenitude da sua glória, ainda não se revelou. O homem não pode ver a Deus e ficar vivo. Mas em uma revelação reduzida, e ainda ficou tremendo Moisés. Moisés viu a Deus, mas não viu a Deus. É uma aparição teofânica de Deus, através do seu mensageiro, que é o Verbo. Sempre que Jeová ou Javé aparecia, era o Verbo antes da encarnação. Era uma aparição restringida, não mostrando a plenitude da sua glória. Então a Bíblia não tem contradição quando diz que ninguém viu a Deus e que Moisés falava cara a cara e que ele falou e apareceu a Jacó, até lutou com Jacó, apareceu para Abraão, para Isaque, falou para muitos outros. Até o próprio Isaías viu o Senhor no trono, mas só viram um pouquinho, só viram, sabe a quem viram? É o próprio Jesus. Quando você vai em João capítulo 12, e o apóstolo João faz a referência daquela visão que teve Isaías no capítulo 6, João explica que estavam vendo a Jesus antes da encarnação. Depois você pode falar e conferir isto lá, João capítulo 12, se referindo a Isaías 6. Todas as aparições de Deus era através do Filho, através do anjo de Javé, o mensageiro do Pai, uma teofania, uma aparição divina, mas reduzida, porque não podiam suportar uma aparição total, só reduzida. Por isso, no sentido total, ninguém viu jamais a Deus. Ele é chamado o Deus invisível. Depois você pode ler todo este capítulo e vai se dar conta como aquele anjo de Javé é o próprio Deus, é o próprio Cristo antes da encarnação. No livro de Josué também aparece, no livro de Juízes também aparece. Tem outras aparições. Por isso, em Miqueias fala das saídas, desde a eternidade, daquele que seria o Messias. Aquele que seria o Messias, que nasceria em Belém, que seria golpeado e por essa causa Jerusalém seria destruída, já tinha saído. Algumas traduções dizem suas origens, outras traduções dizem suas saídas. A tradução exata do hebraico é as saídas. As saídas daquele que seria o Messias foram as aparições teofânicas de Deus por seu Filho, o Verbo antes da encarnação. Depois você pode estudar isso com mais cuidado
E já tem algumas fitas que o irmão pode prover para vocês sobre essas teofanias divinas, porque aqui o tempo não temos de ler uma por uma, só fazer uma passada panorâmica. Mas já temos dedicado mais tempo em outros lugares, se você desejar aprofundar nisso, conferir, pode pedir para o irmão Antonielli, ele vai passar para vocês. Então, voltamos lá, João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quando diz ninguém viu jamais a Deus, essa palavra Deus se refere ao Pai. Mas quando diz o Deus unigênito, se refere ao Filho. O Deus unigênito que está no seio do Pai, o Filho que está no Pai, o Filho do amor do Pai, é quem o revelou. Quem tem revelado sempre a Deus é o Filho unigênito. O Deus unigênito. O Deus unigênito é o Filho, não o Pai. O Pai é o Deus invisível, mas o Deus unigênito é o Filho. Vamos, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, por favor, tome nota se desejar destes versos, porque pode ser que vai precisar deles para você mesmo e para falar para outras pessoas acerca de Cristo. Capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Obrigado. Diz aí. Leo desde o 3 para pegar o contexto. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, e para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus com minúscula deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo, o qual é a imagem de Deus. Antes, a imagem de Deus é o Filho. Então, já vamos entendendo melhor o que quer dizer, façamos o homem a nossa imagem. Qual é a imagem que Deus reconhece? Qual é a imagem na qual o Pai se reconhece? Seu Filho. Então, o que estava pensando o Pai, o Filho e o Espírito Santo quando falaram, façamos o homem a nossa imagem? Qual é a imagem de Deus? O Filho. Amém? Passamos agora a Colossenses. Irmão, isto tem graduação? Coloca menor, por favor. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 12, Colossenses 12. 1:12, capítulo 1, desde o verso 12. Vamos chegar no 15. Dando graças ao Pai. Bom, até aqui começa a falar do Pai. O Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele, quem é este Ele? O Pai, eu vinha falando do Pai. Ele nos libertou do império das trevas e Ele, aqui está implícito, eu fiz explícito, nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Agora começou a falar do Filho, no qual, este qual é o Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, ou seja, o Filho, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então aqui o Filho é chamado a imagem do Deus invisível. O Deus invisível é o Pai. A Deus ninguém viu jamais. Mas o unigênito Deus, o Filho de Deus, Ele que Ele declarou. Sempre que Deus aparecia, era através do Filho, através do anjo de Javé, que não é um anjo criado. O anjo falando, eu sou o Deus de Abraão? Será que o Deus de Abraão é algum anjo? O Deus é o Deus. O Deus de Abraão é Deus. Mas
aparição de Deus através de uma das saídas daquele que seria o Messias. Uma aparição teofânica, o Deus unigênito aparecendo em glória reduzida em nome do Pai, para que Deus seja conhecido. Todas as aparições de Deus no Antigo Testamento era o Deus unigênito, o anjo de Javé, o Filho de Deus, divino, não anjo criado. Anjo é nome de ofício, não natureza. Se o Filho divino é mensageiro do Pai, é anjo, é mensageiro, não criado. Ele não é criado, ele é Deus. Mas como ele vem em nome do Pai, temos que reconhecer ele como mensageiro e como enviado. Vocês vão ver na Bíblia que a Bíblia fala de Javé enviando e de Javé enviado por Javé. Você quer ver isso na Bíblia? Quer ver isso? Javé enviado e Javé enviando. O pai Javé e o filho Javé. Quer ver isso? Vamos lá, Zacarias capítulo 2. Zacarias capítulo 2. Zacarias está antes de Malaquias. Capítulo 2. Então, vamos ler desde o verso 8. Zacarias 2:8, vamos ler até 11. Abra sua Bíblia e vamos ler com cuidado. Se não tem Bíblia, vai lendo a do seu irmão ao lado aí. Veja o que a própria palavra de Deus fala. Não é o irmão Gino, ele só está lendo. É só o que estamos lendo aqui. Zacarias 2:8 até 11. Pois assim diz Javé Sabaoth. Aí é traduzido Senhor dos Exércitos, é uma tradução. Mas a palavra no hebraico é Javé Sabaoth. Então, quem vai falar aqui? Quem vai falar? Deus. Assim disse quem? Javé Sabaoth. Então, quem está falando é Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Que disse? Para obter ele a glória. Ele? Quem é este ele? Então este Javé Sabaoth que está falando é o Filho. E se está referindo ao Pai. Este ele é o Pai. Olhe como fala Javé Sabaoth, mas veja que é o Filho. Para obter ele a glória, enviou-me. Enviou-me um Javé Sabaoth enviado? Exatamente. Exatamente. Javé Sabaoth enviado por Javé Sabaoth. Javé Sabaoth que envia é o Pai, ele. E o Javé Sabaoth enviado pelo Pai é o Filho. Então, olha como fala Javé Sabaoth, o Filho. Para obter ele, o Pai, a glória, enviou-me ao Filho. As nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina não do meu, sino do seu. Não só do filho, sino do próprio Pai. Quem toca Israel, toca a menina dos olhos do meu Pai, disse o Filho. Está falando Javé Sabaoth, mas não disse do meu óleo, disse do seu óleo. Ou seja, este Javé Sabaoth que fala de ele e do seu óleo, é o Filho que fala do Pai. Mas é Javé Sabaoth. Seguimos lendo. Porque eis aí agitarei a minha mão contra eles. Agora sim o próprio Senhor, o Filho. E eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim sabereis que Javé Sabaoth é quem me enviou. Mas não era Javé Sabaoth que estava falando? E agora vamos saber que Javé Sabaoth enviou a Javé Sabaoth? Exatamente. Javé Sabaoth que envia é o Pai. Javé Sabaoth enviado é o Filho, antes da encarnação. Canta e exulta, o filho de Sião, verso 10. Porque eis que venho. Disse, e habitarei no meio de ti, diz Javé. Agora já falou que vai habitar em meio de nós. Então aqui é o Pai, o Filho e o Espírito. Porque ele falou, o Pai e eu viremos e faremos morada. Quando vem o Espírito. Então, quando disse aqui, habitarei no meio de ti, disse Javé, essa é a trindade completa. Verso 11.
Naquele dia, ou seja, quando o Pai, o Filho e o Espírito estão morando em nós, naquele dia muitas nações, por exemplo, brasileiros, colombianos, peruanos, chilenos, se juntaram ao Deus de Israel. Muitas nações se juntarão a Yahvé e serão o meu povo, meu povo. Habitarei no meio de ti. E aquele que fala meu povo e que habita no meio do povo de Deus, disse, e saberás que Yahvé Sabaoth é quem me enviou a ti. Aleluia. Como fala Deus? Que estranho esta maneira de falar. Porque é a Trindade. Ele pode falar assim porque Deus é trino. Né? Só Ele pode falar nós. Façamos. Quem irá por nós? Yahvé envia Yahvé. Vem Yahvé enviado falando o nome de Yahvé e o mesmo Yahvé. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Antes da encarnação, já Ele vinha. As saídas dele eram todas as aparições de Deus antes da encarnação. Por isso, Deus falou para Moisés, Moisés, meu anjo vai ir convosco, não seja rebelde, porque meu nome está nesse anjo. E disse Paulo em 1 Coríntios 10, aquela rocha que seguia Israel no deserto era Cristo. Aleluia! Era Cristo antes da encarnação. O Filho é que é a imagem. Ele que é a imagem do Deus invisível. Sem o Filho, o Pai não seria conhecido. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E a quem aquele o Filho lhe dera conhecer. A Deus ninguém viu jamais. O unigênito Deus é quem lhe declarou. Agora vamos a Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Nesta semana temos estado muito tempo aqui em Hebreus, especialmente nesta primeira porção, capítulo 1 de Hebreus. Vamos ler desde o verso 1 com muito cuidado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou, Deus, o Pai, nos falou pelo Filho, a quem, ou seja, a pessoa do Filho, constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual o Pai, pela pessoa do Filho, também fez o universo. O Filho é criador com o Pai. O universo foi feito pelo Pai juntamente com o Filho. Através do Filho foi feito o universo. Não pense que a palavra Filho se refere somente a Jesus quando nasceu como homem. Antes de nascer como homem, ele já era, no princípio, de todas as coisas, era o Verbo. E o Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Este era, no princípio, com Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Verbo é o unigênito do Pai. Esse é o Filho. Mas Filho antes de se fazer homem. Verbo de Deus, anjo de Yahvé. Yahvé Sabaoth enviado, anjo enviado, mas é o próprio Deus. Mas Filho, unigênito. Amém? Então agora sigue falando aqui. Ele, ou seja, este Filho, através do qual o Pai fez o universo, que é, quem é Ele? Quem é Ele? O resplendor da glória. Por isso ele falava, Pai, aquela glória que eu tive contigo. A glória é tua, mas a tua glória sou eu. Eu sou o resplendor da tua glória. Aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata, essa palavra imagem. Caráter é a palavra no grego. E aqui diz do seu ser, a palavra aqui exata é hipóstasis.
A tradução ser é uma tradução não exata. A tradução exata de hipostasis é subsistência. Como fala em Filipenses, subsistindo em forma de Deus. Não estimou como ser igual a Deus para se aferrar a isso, senão que se esvaziou. Sendo igual a Deus, por subsistir em forma de Deus, se esvaziou e tomou forma de servo, forma de homem. Mas quem é aquele que chegou a ser um homem depois de se esvaziar? Aquele que estava com Deus, subsistindo em forma de Deus, igual a Deus, mas não ficou aferrado a isso, senão que se soltou, se despojou, se humilhou e veio como homem. Então, esse é o que quer dizer hipóstase, subsistência, subsistindo em forma dele. O Pai subsiste, o Filho subsiste, o Espírito subsiste. Cada subsistência tem sua distinção, mas não é distinção na essência, nem na natureza, nem na divindade, senão como a divindade subsiste distintivamente em cada uma das três pessoas, que já falamos disso. Então agora disse, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ainda o diabo, para ser diabo, tem que ser mantido em existência pelo próprio Filho de Deus. Ele que mantém em existência tudo que existe. Se ele sopra e diz, se acabou, desaparece tudo. Se há átomos girando e formando coisas, é porque ele sustenta todas as coisas com a palavra do Senhor. Ele falou, seja. E por isso as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Quem é esse? O Filho de Deus. O caráter. Então, amados, a imagem de Deus é o Filho de Deus. A Trindade completa tomou uma decisão. Façamos o homem a nossa imagem. Só imagem singular. Porque quem é a imagem de Deus? Não o Espírito Santo. Não é o Pai. O Pai é Deus. E o Espírito é o Espírito de Deus. Mas qual é a imagem de Deus na qual Deus se revela? O Filho. A quem glorifica o Espírito? Ao Filho. Ele vem no nome do Filho. Como o Filho veio no nome do Pai. Só o Filho é chamado na Bíblia a imagem. Então, quando Deus disse, façamos, o Deus Trino, façamos o homem a nossa imagem, quer dizer que o protótipo, o modelo que Deus tinha em mente quando pensou fazer o homem, era seu próprio Filho. Ele não pensou fazer algo menor. Quando Deus colocou um modelo, porque ele já tinha feito muita coisa, mas não descansava até não fazer o melhor que ele é capaz de fazer. Ele amou de tal maneira o Filho do seu amor, que quis que nele habitasse toda a plenitude. E agora o que o Pai deu ao Filho, o Filho deu à Igreja. Por isso a Igreja é chamada da plenitude de aquele que enche todas as coisas em todo. A plenitude do Pai no Filho. E o Pai e o Filho em plenitude pelo Espírito na Igreja. Para que a Igreja expresse a plenitude do Deus Trino em corpo. Façamos o homem, aquele homem que ontem nós estivemos a falar. Qual é o homem? Qual é o modelo que vamos fazer o homem? Vamos fazer o homem como... Porque quando Deus fez animais, por exemplo, ele fez um becerro, mas já havia querubins com cara de becerro. Os querubins têm uma cara de becerro. Por isso Satanás, que é um querubim caído, aparece como um becerro com 2 chifres para cima, porque ele é um querubim caído e a cara de becerro. Então, os becerros foram feitos à imagem da cara daquele querubim. Você dá conta?
Agora Deus falou que tinha um serafim com cara de águia, e aqueles querubins de 4 caras tiram uma cara de águia também. Quando Deus fez as águias à imagem daquele serafim, da cara daquele querubim. Tem cara de leão, mas quando Deus fez o leão à imagem da cara daquele serafim, da cara daquele querubim. E até tem cara de homem também, mas existe o homem regenerado e o homem sem regenerar. Se dá conta? O homem que foi feito à imagem de Deus é mais que o homem que foi feito somente à imagem de um serafim ou de um querubim. Então, o modelo não era vamos fazer o homem à imagem de uma das caras, aquela cara do homem que tem aquele querubim. Não falou assim. Façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem. Os querubins têm que ter cara de homem, porque eles têm que falar com Cristo, falar com os homens, falar com Deus. Então não vai falar como um bezerro, como um leão. Tem que falar com Deus como homem, com os homens como homem. Mas aquele que é a imagem de Deus propriamente é o Filho. E esse é o protótipo. Antes de Deus fazer o homem, o modelo que Deus escolheu para o homem é seu próprio Filho. Agora vamos ver uma descrição do protótipo de Deus em glória que Ele pensou quando pensou em nós. Você tem que entender isso. Qual é o destino que Deus tem planejado para você? Em que compromisso se envolveu Deus? Ele falou, façamos isto. Começou a fazer, mas já viu um problemão, resolveu o problemão e continua fazendo. Meu pai agora trabalha, eu trabalho. Para quê? Para fazer o que ele falou, façamos isto. O pai falou que faria um ajudador idôneo para seu filho Adão, porque Adão é só figura daquele que viria. Adão não é só Adão é figura daquele que viria. Então Eva é figura da igreja. Cristo, como Adão, teve um sono profundo da morte. Como Adão foi ferido no costado para tirar a costela e saiu sangue para ter igreja. Então Eva é figura da igreja. Adão é figura de Cristo. Romanos 5 diz que Adão é figura de Cristo. Ou seja, que Deus, quando falou, não é bom que o homem esteja só, está falando figuradamente. Não estava falando só do marido da Eva e da Eva. Estava falando daquele de quem Adão é figura. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que Cristo não tenha irmãos, irmãs, não tenha noiva. Não é bom. Far-lhe-ei. Quem disse Deus? Far-lhe-ei. Isso que vou fazer noiva para meu filho. Isso que vou fazer. E Deus, isso que está fazendo. Por que não estamos acá? Porque Deus está fazendo isto. Far-lhe-ei. Ajudadora, que lhe seja idônea. Que não seja como uma girafa, que não seja como uma vaca, como uma galinha. Mas que seja como Ele é. Que ele, quando veja ela, esta sim, agora sim, esta sim. Já tinha se encontrado com muitas por lá. Ovo frito, muito bom, leite fria, gostoso. Mas, ajudadora mesma, do nível dele, não. Mas agora, esta sim é carne da minha carne. Osso dos meus ossos. Esta vai ser chamada varoa, ele chamou ela de varoa. Foi Adão que chamou de Eva, mas Deus chamou de varoa. Será chamada varoa porque do varão foi tomada. Adão chamou Eva, mas Deus não. Deus chamou varoa. Deus chamou os dois juntos Adão. Em Gênesis 5 diz que o nome dos dois é Adão. Por isso é que a mulher toma o sobrenome do seu marido. Porque os dois são Adão. Os dois são um.